No capítulo desta segunda-feira, 15 de dezembro da novela Terra Nostra, mas antes, se você gostou desse vídeo, peço que você se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações e deixe seu like. Mateu entra no quarto dele com Juliana e vê Marco Antônio lá. Juliana olha séria para Mateu, já sabendo que ele vai começar com a frescura dele. Marco Antônio olha para Mateu também, mas para ver a reação dele. Mateu pergunta para Marco Antônio o que ele está fazendo lá dentro do quarto dele com a Juliana. Juliana responde para Mateu que Marco Antônio está lá para visitar a filha dele. Mateu quer dar uma de machão e fica encarando Marco Antônio. Marco Antônio não baixa a cabeça para ele e também o encara. Mateu pergunta para Juliana por que ela não levou a filha dela lá embaixo para ele ver. Marco Antônio tenta se explicar, mas Mateu não deixa ele falar. Você está no meu quarto com a minha mulher. Juliana manda Mateu parar com essas cenas de ciúmes sem fundamento. Marco Antônio revida o que Mateu falou, deixando claro que a Juliana ainda é mulher dele perante a lei, e a menina que está no berço é filha dele. Mateu é arrogante, e pelo que ele fala já dá para perceber que ele não gosta da filha de Juliana, mandando Marco Antônio pegar a filha dele e levar embora com ele, porque ele não quer ver mais os dois juntos. Juliana manda o amado parar de ficar pensando besteira, e Mateu manda Juliana calar a boca na frente de Marco Antônio. Juliana fica furiosa com esse desrespeito de Mateu de mandar ela calar a boca na frente dos outros. Marco Antônio achou isso uma baita de uma grosseria e pede para Juliana ficar calma. Ele deixa claro para Mateu que ele não vai tirar mais a filha dele de Juliana, porque ela precisa muito mais da mãe do que dele. Ele dá uma ordem para Mateu, tratar a filha dele como ele vai tratar o filho dele com a Rosana, que já devem ter chegado na casa dele. Mateu fica calado quando Marco Antônio dá uma lição de moral nele. Marco Antônio dá tchau para Juliana. Juliana prefere ficar calada para não dar mais confusão. Marco Antônio já ia embora, mas ele volta da porta, deixando claro na cara de Mateu que ele não tem medo dele. Mateu fica calado olhando sério para Marco Antônio. Depois que Marco Antônio vai embora, Juliana chama a atenção de Mateu, falando que Marco Antônio só foi lá para ver a filha dele. Eles não estavam fazendo nada demais. Mateu questiona Juliana porque eles dois estavam no quarto e não lá embaixo. Juliana não responde nada, só deixando claro que ela não gostou dele ter mandado ela calar a boca. Mateu é grosso com Juliana, falando que ela deveria ter pegado a filha dela e ido embora com Marco Antônio. Juliana dá uma super resposta na cara de Mateu, falando que ela só não fez isso porque Marco Antônio está morando com Rosana lá na casa dele. Senão ela já teria ido com ele. Mateu fica sério olhando para ela. Marco Antônio sai da pensão de Dolores com raiva, pensando que Mateu foi covarde em ser grosso daquele jeito. Ele volta mais parar na porta, pensando que é melhor deixar as coisas como estão, senão pode prejudicar mais a Juliana. Enquanto isso, Rosana já está fofocando com Janete, contando que os pais dela já estão morando na casa nova. Janete pergunta para Rosana sobre o filho dela. Rosana deixa claro que o filho dela ficou na casa dos pais e pede para Janete se os pais dela podem jantar lá, porque na casa deles não tem como se cozinhar ainda. Janete, como quer lançar a rede para Gumercindo cair, fala para Rosana que será um prazer ajudar os pais dela. Ela manda a Rosana trazer o filho dela também. Rosana fica feliz com a atitude de Janete e diz que irá trazer ele. Janete manda a Rosana ir buscar o filho dela agora. Rosana agradece e pede licença se retirando de lá. Quando Rosana vira as costas, Janete fala sozinha, que é só hoje, porque ela não quer saber do italianinho na casa dela. Janete recebe Gumercindo e Maria do Socorro na casa dela. Ela, de olhão grande para Gumercindo, fala que é um prazer receber eles na casa dela para as refeições. Maria do Socorro agradece Janete e pergunta onde está Rosana. Janete fala que Rosana está no quarto com o filho. Rosana está fazendo carinho em seu filho que está dormindo tranquilamente. Luísa elogia a beleza do filho de Rosana. Rosana agradece perguntando logo em seguida por Mariana. Luísa conta para Rosana que Mariana foi embora e levou o Francesquinho junto. Rosana fica chocada ao saber que Mariana foi embora. Luísa, sem saber de muita coisa, conta que Mariana discutiu com Janete. Ela desapareceu de madrugada levando o menino. Rosana acha estranho Mariana ter ido embora e levado o neto de Janete. Luísa deixa claro que Janete jamais aceitou o garotinho como neto dela. Depois que Juliana foi embora de lá, o menino ficou enjeitado.
Rosana bem que desconfiou porque ele quase não aparecia. Parecia que não tinha importância. Ela pergunta se ninguém vai procurar Mariana para trazer o menino. Luísa diz que não. Eles acham que Mariana possa se arrepender e trazer o menino de volta. Janete deve estar rezando para que isso não aconteça. Rosana fica assustada com o que Luísa está falando e pergunta por que ela diz isso. Luísa conta para Mariana que Janete sempre odiou Francesquinho, por ele ser um falso maliano. Rosana fica pensativa, talvez pensando no que Janete não possa fazer com o filho dela se ele ficar lá. Leonora sente saudades de Bartolo. Paola nota que Francesco está sério e pergunta o que ele tem. Francesco conta sobre sua preocupação, que desde quando ele saiu daquela mansão as coisas estão indo de mal a pior. Paola pergunta por que ele está falando isso. Francesco conta para Paola que Mariana estava trabalhando na mansão desde quando ele se casou com Janete. E elas duas discutiram e Mariana foi embora levando o neto dele. Paola fica surpresa ao saber que Francesco tem um neto. Ele nunca contou nada para ela. Francesco fala que é um neto torto. É uma história complicada. Paola fica curiosa para saber o que está acontecendo, que está atormentando seu amado. Francesco complica tudo contando para Paola que era um menino que ele pegou para criar, fazendo de conta que era filho de Giuliana. Paola deixa claro que ela não entendeu nada dessa história. Francesco se enrola para falar porque é uma história longa, mas mesmo assim Paola quer saber de tudo. E Francesco explica que ele queria salvar o casamento do Marco Antônio com a Giuliana, que é filha do amigo dele, Giulio, que morreu. Paola se lembra da história do amigo dele, Giulio. Ela manda ele pular essa parte e continuar falando que ele queria salvar o casamento do Marco Antônio com a filha do Giulio e pegou um menino para fazer de conta que era filho dela. Francesco diz que sim. Ele deu até o sobrenome dele para fazer que era neto dele verdadeiro. Ele até deu o banho da fortuna nele, pensando que tudo estava dando certo. Paola fica querendo saber que banho da fortuna é esse que ele fala. E Francesco fala que vai dar o banho da fortuna no filho deles também quando nascer. Paola fica interessada em saber sobre o banho da fortuna, já que Francesco vai dar no filho deles também. Ela fica toda entusiasmada para saber sobre o banho da fortuna. E Francesco fica explicando para ela. Giuliana é brava. Ela serve os clientes de Dolores olhando para Mateu com raiva. Mateu fica olhando sério para ela também. Tizio conta para o pai que Mariana foi embora da mansão e levou Francesquinho com ela. Ninguém sabe para onde ela foi, ela sumiu. Damião acha que Mariana pode ter vindo na pensão de Dolores, mas Tizio diz que não. Damião fica se perguntando onde será que Mariana possa estar. Tizio diz que é isso que Francesco e Marco Antônio querem saber. Mateu comenta com Amadeu que ele e Giuliana brigaram. Amadeu pergunta por quê. Mateu conta que flagrou ela e o marido dela juntos no quarto deles. Amadeu pergunta o que eles estavam fazendo. Mateu conta que eles não estavam fazendo nada. Ele veio ver a filha dele. Amadeu é realista e sabe que isso não tem nada a ver. E pergunta por que então ele brigou com a Giuliana. Mateu fala que ele já tinha avisado a Giuliana que ele não queria ver eles dois juntos. Amadeu acha o ciúme de Mateu exagerado e compara ele com o finado marido de Hortência e manda ele deixar desses ciúmes com a mulher dele. Vira essa boca pra lá porque aquele homem está morto. Amadeu dá graças a Deus por isso e manda o amigo não morrer também por causa dos ciúmes dele. Giuliana vai atender outra mesa e olha de cara feia novamente para Mateu. Mateu não tem medo da cara feia dela. Giuliana sai de lá com a cara amarrada e Mateu fica pensativo sobre essa situação. Gumercindo e Maria do Socorro jantam na casa de Janete. Rosana comenta que no dia seguinte ela vai sair com a mãe dela para ela comprar as coisas da casa. Maria do Socorro fala um pouco do que elas vão comprar. Gumercindo manda a esposa fazer as compras da comida também, para eles não terem que ficar incomodando Janete. Janete, como quer fisgar Gumercindo, fala que não é incômodo nenhum ter eles lá. Marco Antônio acaba falando que Janete não queria. Ele diz para Rosana que ela pode deixar o filho dela lá até os pais dela arrumarem a casa deles. Rosana fica feliz e agradece a atitude de Marco Antônio. Janete é muito falsa, dizendo que ela já falou isso para Rosana. Maria do Socorro, com o olhar de deboche, fala para Rosana que Janete ela é muito generosa. Janete dá uma de mãe compreensiva, dizendo que todas as mães são assim quando é para a felicidade dos filhos. Rosana gosta de estar sendo bajulada por Janete. E Maria do Socorro não acredita em nada que Janete fala. Ela sabe que ela é falsa. Mateu ainda tem a cara de pau de falar para Amadeu que Marco Antônio agora está lá
com a mulher dele e o filho dele. Amadeu fala na cara de Mateu que ele largou a Rosana. Mateu tenta explicar que não é isso que ele está tentando falar. Amadeu fala na cara de Mateu que ele está com ciúmes, porque Marco Antônio esteve lá para ver a filha dele e agora ele está com ciúmes porque ele está lá com a Rosana. Mateu mente dizendo que está falando isso somente por causa do filho dele. Amadeu fala o que pensa e que é a realidade. Mateu queria ficar com as duas. Mateu se faz de santo, falando que é uma bobagem o que ele está dizendo, deixando claro que ele só ama a Juliana dele. Juliana desabafa com Dolores sobre a discussão dela com Mateu, por causa de Marco Antônio, e que ele mandou ela calar a boca. Dolores sorri e fala que Mateu está com ciúmes dela. Juliana tem um gênio forte e fala com raiva que ela e Marco Antônio não estavam fazendo nada. Dolores dá razão para Mateu, falando que não tem homem nenhum que não vá pensar besteira quando vê a mulher dele dentro do seu quarto com outro homem. Só pode sentir ciúmes. Dolores aconselha Juliana a não brigar com Mateu por causa disso. Juliana deixa claro que ela está furiosa porque Mateu mandou ela calar a boca na frente de Marco Antônio. Dolores manda ela esquecer isso. Juliana conta que Mateu também foi ignorante ao falar por que ela não pegou a filha dela e foi embora com o marido dela de lá. Dolores nota que Juliana está chamando Marco Antônio de marido. Juliana dá a desculpa de que só fala assim porque Marco Antônio ainda é marido dela perante a lei, como ele mesmo falou. Dolores levanta a questão de Juliana ainda gostar do Marco Antônio, ou se ela já gostou um dia. A única coisa que Juliana responde é que a filha dela é filha de Marco Antônio. Dolores chama a atenção de Juliana, falando que não foi isso que ela perguntou para ela. Juliana, depois, para enrolar, fala que Marco Antônio é um homem generoso como o pai dele, que era amigo do pai dela. Ainda não foi isso que eu te perguntei. Juliana fala para Dolores que o que ela perguntou ela não sabe responder e sai de lá com raiva. Dolores fala sozinha que Juliana gostava do marido dela e não sabia. Depois ela afirma falando sozinha que Juliana não vai tirar o neto dela da filha dela Hortência. Juliana deixa a comida de Mateu e Amadeu com raiva em cima da mesa. Amadeu nota o clima entre eles e fala que a Juliana dele é mesmo brava. Mateu se acha o certo da situação. Leonora nota que Angélica está um pouco triste com a mudança dos pais dela e tenta acalmar ela, falando que os pais dela terem se mudado para São Paulo é bem perto. O pior foi ela e Bartolo que se mudaram para outro lado do mundo. Angélica confessa que sabe disso e que ela está muito triste. A casa ficou muito vazia. Leonora pede para ela não ficar pensando nisso. Angélica repete para Leonora que ela já chegou a odiar muito Gumercindo ao ver ele deitado naquela rede com a negrinha Naná. Ela vai morrer e não vai esquecer daquela cena. Leonora pede para Angélica não ficar guardando mágoa. Faz mal. Angélica chora ao falar que a mãe dela sempre soube e nunca falou nada. Ela fala que Maria do Socorro nunca fez nada porque é uma coitada. Ela conta que Naná jogou na cara da mãe dela que se fosse homem ela mandaria o filho para a mãe dela criar. Leonora acredita firmemente que Maria do Socorro teria criado o filho de Gumercindo. Ela tem um bom coração. Angélica duvida disso. Leonora sabe que sim, que Maria do Socorro iria criar a criança, porque ela ama Gumercindo. Angélica fica com raiva do amor de Maria do Socorro por Gumercindo, que perdoa tudo. Leonora explica para Angélica que o amor verdadeiro perdoa tudo e dá como exemplo ela que está vivendo bem com Augusto. Angélica é obrigada a concordar com Leonora. Leonora lembra e brinca com Angélica dizendo que ela ainda aprendeu a fazer o macarrão para o Augusto. Angélica sente falta de Augusto na casa e fala que vai procurar por ele. No fundo, ela desconfia que ele está correndo atrás de Florinda. Enquanto isso, Augusto está se encontrando com Florinda de novo na senzala. Ela quer sair de lá e voltar para a casa dela. Ele não quer deixar ela ir embora, pedindo para ela ficar mais um pouco lá com ele. Florinda lembra que ele é casado. Ele é tão cínico que pede para ela não lembrar ele disso. Florinda se faz de ingênua, perguntando por quê, e se ele não vive bem com a mulher dele, já que Angélica é uma mulher bonita. Augusto vem com um papo de perguntar para ela se ela não se olha no espelho. Ele toca no rosto de Florinda, e ela nota que ele quer avançar o sinal com ela, e fala que ela tem que ir embora. Ela se levanta indo embora, como ela fazia com Renato, atiçava ele e depois corria. Augusto manda ela esperar, mas sem sucesso, Florinda vai embora. Francesco comenta com Paola que Marco Antônio continua apaixonado por Juliana. Paola acha um absurdo isso, já que Juliana largou ele por causa do italiano dela.
Francesco concorda com sua amada, mas repete que Marco Antônio continua apaixonado por Juliana. Paola não mede palavras e fala mal de Marco Antônio por isso. Francesco fala que ele é igual ao Marco Antônio por estar apaixonado também. Eu tô vendo que você está morrendo de pena do teu filho. Francesco confessa que está assim, com pena de Marco Antônio, mas ele também está feliz porque está apaixonado por ela. Paola também se declara para Francesco, falando que ela é apaixonada por ele. Ela parte para cima dele, e Francesco não está dando conta do fogo de Paola. Ela não quer nem saber e continua agarrando ele. Gumercindo e Marco Antônio estão conversando sobre política, e Gumercindo deixa claro que ele não entende nada de política. Ele só veio com a família dele para São Paulo, porque ele vai investir em outros negócios, além do café. Isso tudo ele só decidiu depois que Augusto ficou falando tanto na cabeça dele sobre isso. Marco Antônio dá razão para Augusto, confessando que Francesco também pensa igual a ele. Gumercindo joga uma indireta para Marco Antônio, dizendo que ele sabe muito bem o que o pai dele pensa. Marco Antônio conta para Gumercindo que Francesco tem muitos negócios e ele pode aconselhá-lo para que ele não invista em coisa errada. Gumercindo deixa claro que ele confia nisso. E Marco Antônio sorri, dizendo que ele pode confiar, porque o pai dele não costuma perder dinheiro nos negócios dele. Ele conta que Francesco algumas vezes investe em negócios que parecem não dar certo e acabam dando. Ele quis se referir à fábrica de macarrão de Paola, mas não cita isso. Gumercindo tira uma brincadeira sem graça, falando que Francesco faz isso como todo banqueiro. Marco Antônio defende o pai, dizendo que Francesco abre seus negócios como um homem que ganhou suado cada centavo que ele tem. Gumercindo sabe do que Marco Antônio está falando, porque ele também ganhou suado cada centavo que ele tem na vida. Marco Antônio deixa claro que ele também acredita nisso. Gumercindo muda de assunto, dizendo que ele está feliz em saber que ele e a Rosana estão se dando bem. Marco Antônio esconde bem os sentimentos dele e fala para Gumercindo que ele gosta da filha dele. Gumercindo fala que qualquer pai se sentiria bem ao escutar isso. E Marco Antônio afirma que ele quer viver bem com a Rosana. Gumercindo nota algo no olhar de Marco Antônio e pergunta se ele já conseguiu esquecer a italiana dele. Marco Antônio responde um pouco grosso à pergunta de Gumercindo, mandando ele perguntar para a Rosana se ela já conseguiu esquecer o italiano dela. Gumercindo não gostou nada da resposta grossa de Marco Antônio e pergunta se ele sabe por que ele fez essa pergunta. Marco Antônio continua sendo grosso, perguntando para Gumercindo se ele não percebeu o porquê da resposta dele. Gumercindo fica pensativo e já sabe que as coisas não estão tão bem como ele pensava que estava. Enquanto isso, Augusto está se explicando para Angélica que a Paola para ele foi só uma aventura e deixa claro que ele não pensa mais nela. Angélica manda ele jurar isso. Augusto jura e fala que não está entendendo porque ela começou a falar nisso novamente. Angélica confessa que ela não quer nunca mais aprender a fazer macarrão. Augusto acha graça e promete para a esposa que ele jamais vai se apaixonar de novo por uma italiana macarroneira. Angélica fala na cara do marido que ele não tem que se apaixonar por ninguém mais, deixando claro que ela não suportaria mais uma traição dele. Augusto lembra que aquilo não foi traição, porque ele já estava com a Paola quando ele conheceu ela. Angélica fica com raiva desse assunto e pede para eles mudarem ele. Augusto pede para eles falarem sobre política. Né? Já que você não sabe falar sobre outra coisa, Augusto se empolga falando sobre a política. E Angélica não aguenta nem 2 minutos e manda ele parar porque ela quer dormir. Augusto não entende porque a mulher dele está enjoada daquele jeito. Maria do Socorro arruma a cama com todo carinho para ele se deitar com Gumercindo. Gumercindo confessa que acha estranho ver ela arrumando tudo para eles irem se deitar e toca no assunto que ele está conhecendo as roupas de camas todas. Deixando claro que eles deveriam ter mudado tudo, Maria do Socorro fala que não teve tempo para ir às compras, mas no dia seguinte ela vai com a Rosana. Gumercindo manda a esposa comprar o que ela quiser, que ele paga. Maria do Socorro, para agradar o marido, fala que ela vai deixar a casa do jeito que ele gosta. Gumercindo se declara para a esposa, falando que a única coisa que ele quer ver é ela lá dentro da casa. Maria do Socorro sorri pelo que o marido falou e pergunta se ele está falando sério. O que mais eu tenho que falar para você entender que eu te amo? Maria do Socorro começa a mudar de assunto, pedindo desculpas para Gumercindo por ter trazido os trapos velhos deles. Gumercindo pergunta para Maria do Socorro se ela escutou ele dizendo que ama ela. Maria do Socorro sorri para o marido e ele coloca ela em seu peito, dando um belo abraço carinhoso nela. Tizio conta para Damião as vezes que Gumercindo e José Alceu ficaram frente a frente um com o outro.
Damião pede para Tizil contar mais, e Tizil fala que deu uma vontade nele de contar para os dois que eles eram pai e filho. Damião chama a atenção de Tizil, e Tizil deixa claro que ele não contou nada para eles. Damião fala que Naná jamais iria perdoar ele por isso. Tizil sabe disso e não deixa de confessar que deu várias vezes vontade nele de contar para os dois a verdade. Damião fica feliz pelo filho ter pensado nas consequências e não ter falado nada. Maria do Socorro está acanhada em contar para Gumercindo que ela está preocupada com uma coisa. Ele fica curioso para saber o que está preocupando a esposa. Maria do Socorro fala que é uma coisa que está acontecendo com ela. Gumercindo pergunta o que está acontecendo com ela. Maria do Socorro confessa que ela ainda não sabe explicar o que é realmente. Gumercindo manda ela se explicar melhor. Maria do Socorro conta que só pode ser duas coisas, mas ela acha que seja da idade dela. Gumercindo se aborrece porque ela está enrolando e manda ela falar logo. Maria do Socorro conta que está preocupada com ela, porque esse mês atrasou o dela. O que acontece com todas as mulheres todos os meses? Gumercindo se toca o que Maria do Socorro está falando. E Maria do Socorro fala que só aconteceu isso com ela as 2 vezes que ela estava grávida das filhas deles.